Ele pegou a flecha dela no ar e agora ela deve casar-se com ele, e agora não há recusa. Antes nós mergulharmos na história, não esqueça de curtir o vídeo e nos dizer nos comentários de onde você está assistindo. O sol estava afundando atrás do canyon quando Colt Mercer guiou seu cavalo ao longo da trilha estreita que curvava entre duas altas paredes de pedra. A luz tinha afinado para um laranja opaco, o tipo que fazia a terra parecer mais velha e mais áspera. Colt sentou reto na sela, ombros quadrados, seu casaco puxado perto contra o vento a esfriar. Seu cavalo moveu a um andar constante. Casco, atingindo terra firme com um ritmo ele tinha crescido acostumado a sobre anos de cavalgar estas terras de fronteira. Colt tinha 38, um homem que tinha passado a maior parte de sua vida trabalhando gado, rastreando trilhas e lidando com problemas quando problemas vinham procurando. Ele tinha uma vez cavalgado com outros homens, compartilhado fogueiras, pegado trabalhos que exigiam pensamento rápido e uma mão firme. Aqueles dias terminaram depois de um tiroteio deixou 2 de seus parceiros mais próximos mortos. Um erro ele repetiu em sua cabeça mais frequentemente do que ele admitiu. Desde então, ele manteve a si mesmo. Ele construiu uma cabana longe de cidades e viveu uma rotina centrada em sobrevivência, trabalho e silêncio. Esta noite, ele estava retornando de checar uma linha de armadilhas ele mantinha perto do riacho. Nada incomum tinha acontecido durante o dia, mas uma familiar aperto tinha formado em seu peito o momento as sombras do cânion cresceram longas. Ele confiava em seus instintos mais do que qualquer outra coisa. Quando algo sentia errado, geralmente era. Ele diminuiu o geld a um trote cuidadoso. As paredes do canyon tinham estado aquecendo todo o dia, e o ar a esfriar fazia pequenos bolsões de som ecoarem estranhamente, vento escorregando entre rachaduras apertadas, pedras soltas mudando sem causa clara. Colt escutou com foco afiado por anos na fronteira. Sua mandíbula apertou enquanto ele escaneava as rochas acima dele. A paisagem era aberta o suficiente para ver movimento, contudo apertada o suficiente para alguém se esconder se eles soubessem onde parar. Um leve arranhão veio do cume à sua direita. Ele parou o cavalo instantaneamente. Sua mão pairou perto de seu coldre, embora ele não sacou a arma. Sacar muito cedo fez homens serem mortos tão frequentemente quanto esperar muito tempo. Ele segurou sua respiração e deixou seus olhos ajustarem-se à luz a diminuir, procurando por qualquer coisa que não pertencia. Isso foi quando ele viu a breve mudança de uma figura atrás de um afloramento irregular. Um movimento tão leve a maioria dos cavaleiros teriam perdido. Colt não falou. Ele não moveu. Ele esperou com a mesma paciência ele usava quando observando um animal ferido decidir entre lutar ou fugir. Um arco-corda se contraiu. Uma flecha disparou para baixo. Colt reagiu antes ele conscientemente entendeu a ameaça. Sua mão veio para cima rápido, palma aberta, dedos fechando ao redor da haste com um estalo apertado que picou a pele entre seu polegar e indicador. Seu cavalo assustou-se sob ele, mas ele o firmou com um puxão firme das rédeas. A flecha sentiu-se leve, mas sólida em seu aperto. Penas roçaram seus nós dos dedos e seu pulso bateu uma vez, pesado e controlado. Sua respiração permaneceu uniforme, mas a tensão em suas costas apertou. Aquilo não foi tiro de aviso. Alguém tinha a intenção de atingi-lo. Uma mulher levantou das rochas. Ela parou com seus ombros angulados defensivamente, meio apoiada contra a pedra como se suas pernas lutassem para ficar em pé. Colt viu a tensão em seus braços e o tremor em suas mãos. Seu longo cabelo preto preso ao seu rosto e seu vestido de pele de cervo agarrou-se à sua moldura em lugares rasgados de viagem ou luta. Sua pele mostrou hematomas ao longo de seu braço superior. Ela estava exausta. Tão exausta, ela lutou para manter seu arco levantado. Seus olhos fixaram na flecha na mão de Colt, alargando com choque ao invés de raiva. Sua expressão mudou de medo para pavor.
algo mais profundo e mais pessoal do que simples arrependimento por um ataque falhado. Nia tinha vivido sua vida dentro de tradições Apache que carregavam regras estritas e pesadas. Uma delas envolvia este exato momento. Colt não sabia os detalhes ainda, mas ela claramente sim. Seus joelhos enfraqueceram e ela pegou a si mesma com uma respiração áspera. Colt manteve sua voz calma. Eu não pretendo mal. Ela não respondeu. Seus pensamentos correram rapidamente atrás de seus olhos, tentando medir distância, avaliar a ameaça e decidir se outro tiro importaria. Quando ela percebeu que ela não tinha força restante para atirar novamente, seu arco mergulhou. Nia tinha cerca de 25, criada em uma família que tinha sido fraturada por ataques e disputas tribais. Ela tinha passado semanas movendo-se através da terra, tentando superar perigo, ela nunca pediu. Sua missão tinha sido simples: sobreviver tempo suficiente para alcançar o acampamento de sua irmã mais a leste. Agora, encurralada em um cânion. Ela tinha atirado em medo, não agressão. Ela não tinha esperado um estranho pegar a flecha. Ela sussurrou algo em Apache, voz apertada e tensa. Colt não entendeu as palavras, mas ele entendeu o medo. Ele baixou a flecha lentamente, não jogando-a de lado, não levantando-a. Ele deixou ela ver. Ele não estava reivindicando nada com ela. Seus movimentos firmes ajudaram a aliviar a tensão, mas sua respiração permaneceu aguda. Nia deu um passo à frente, então parou na metade das rochas. A mancada em sua perna esquerda tornou-se visível. Prova ela tinha sido ferida antes de seu encontro. Ela olhou para trás novamente, escaneando o cume vazio, certificando-se de que ninguém seguia. Qualquer que fosse o perigo que a perseguia não tinha desaparecido. Ela precisava de abrigo, mas ela não confiava nele. Ela não confiava em ninguém. Colt pesou a situação. Isso não era uma tentativa de roubo. Isso não era uma mulher procurando por problemas. Isso era alguém ficando sem opções. Você está ferida, ele disse silenciosamente. Ainda sem resposta, você pode caminhar para a cabana. Ele adicionou, voz uniforme. Não é longe. Ela hesitou, incerta se ela deveria acreditar nele. Ela não sabia se ele usaria a flecha contra ela ou se ele sequer entendeu o que ele segurava. Mas suas pernas tremeram sob ela e o céu tinha ido mais escuro. Noite no cânion significava ar frio, apoio difícil e nenhuma chance de segurança. Ela tomou uma decisão. Ela deu um passo, então outro, mantendo vários passos entre eles. Colt não olhou para trás para verificar ela. Ele cavalgou à frente a um passo lento para que ela não pensasse que ele estava prendendo-a. Seus pensamentos mudaram de confusão para preocupação calculada. Se ela colapsasse, ele teria que carregá-la. Se alguém estava caçando-a, eles poderiam já estar dentro do alcance. O risco não o incomodava, mas a incerteza sim. Pela hora eles alcançaram a cabana. As primeiras estrelas tinham aparecido. A estrutura parou silenciosa contra a paisagem. Fumaça do fogo anterior não mais visível. Colt desmontou e abriu a porta, afastando-se. Ele queria que ela visse que ele não bloquearia sua fuga. Nia entrou cautelosamente. Ela inspecionou cada canto antes de entrar totalmente. Só então ela relaxou seu braço o suficiente para baixar seu arco. Colt colocou uma lanterna na mesa e acendeu-a. Luzes quentes espalharam-se pelo pequeno quarto, mostrando a cama áspera, a prateleira de ferramentas, o fogão e uma única cadeira puxada perto da mesa. Ele disse, uma caneca de lata de água e um pedaço de pão na mesa. Nia observou cada movimento dele, esperando por um truque que nunca veio. Você pode ficar aqui esta noite, ele disse. Seu estômago apertou, não de desconfiança, mas de fome ela tinha estado ignorando por muito tempo. Ela abordou a mesa lentamente e tocou a xícara como se verificando se era uma armadilha. Quando nada aconteceu, ela bebeu cuidadosamente. Colt removeu seu casaco e pendurou-o em um cabide. Ele sentou na beira da cama,
observando-a em olhares curtos ao invés de escadas cheias, sabendo a tensão constante, faria ela se sentir encurralada. Ela se estabeleceu perto da porta, escolhendo um lugar onde ela poderia defender a si mesma rapidamente se necessário. Enquanto o fogo aquecia a cabana, Colt estudou sua postura. Os hematomas, o jeito seus dedos enrolaram-se apertadamente ao redor do arco, mesmo quando ela fechou seus olhos. Ele não sabia o nome dela ainda. Ele não sabia por que ela atirou nele, ou por que pegar a flecha a tinha abalado mais do que errar o tiro. Mas ele entendeu uma coisa com completa certeza. Esta mulher não estava apenas com medo dele. Ela estava com medo de algo muito maior, algo ainda lá fora. E por deixando ela através de sua porta, ele tinha entrado nisso também. Manhã rastejou para dentro da cabana como uma pálida faixa de luz, empurrou através da única janela, assentando-se pelas tábuas de madeira em um padrão lento, irregular. Colt abriu seus olhos ao familiar ranger do fogão a esfriar do fogo da noite, o leve som do vento pressionando contra a parede externa e o suave farfalhar de movimento perto da porta. Nia já estava acordada. Ela sentou-se de pernas cruzadas, suas costas retas apesar da fadiga ainda evidente em seus olhos. Ela tinha mantido o arco ao lado dela através da noite, uma mão descansando levemente na madeira, como se tocá-lo permitisse a ela ficar alerta. Sua expressão era afiada e focada, mas seus ombros carregavam uma rigidez que vinha de longos dias de viagem, fome e medo. Ela tinha treinado a si mesma para não mostrar. Colt não falou imediatamente. Ele levantou lentamente, dando a ela uma chance para ajustar ao turno no espaço. Ela observou ele com cuidadosa precisão, lendo cada pequeno movimento como se preparando para uma mudança súbita. Quando ele derramou água do jarro em uma caneca de lata, ela não olhou para longe. Você precisa mais do que alguns goles, Colt disse silenciosamente. Ela aceitou a xícara, bebendo com controlados, até goles. Quando ela terminou, ela a colocou na mesa e apontou para o casaco dele, onde a flecha ele pegou agora descansava em um bolso. Seu rosto apertou, não com raiva, mas com um tipo de pesado reconhecimento. Ela deu um passo à frente e tocou o casaco uma vez, então desenhou uma forma na poeira no chão. Duas figuras de palito, uma segurando uma flecha, a outra parada ilesa. Colt observou o desenho formar. Ela trabalhou lentamente, certificando-se de que ele entendeu a seriedade por trás de suas ações. Então ela levantou sua mão, apontou para si mesma, então para ele, e baixou seus olhos com relutância. O que isso significa? Ele perguntou, seu tom firme. Nia pressionou seus dedos juntos em um gesto que se assemelhava a um ligamento. Ela então balançou sua cabeça e tocou seu peito, transmitindo relutância ao invés de aceitação. Ela não estava feliz sobre o que a tradição exigia. Ela não estava escolhendo isso. Tinha simplesmente acontecido. A mandíbula de Colt apertou. Seus instintos já estavam dizendo a ele, isso era maior do que simples mal-entendido. Você pensa que eu reivindiquei você? Ele disse. Ela assentiu uma vez, pequena, tensa, inconfundível. Colt exalou lentamente, tentando ordenar a situação com a mesma calma ele usava quando lidando com homens hostis ou cavalos assustados. Ele se agachou e limpou o desenho para que ela não tivesse que continuar encarando a marca que a assustava. Eu não estou te tomando como propriedade, Colt disse. Você não está ligada a mim. Não de nenhuma maneira que você não queira. Os olhos de Nia piscaram com confusão. Bondade de estranhos era rara, especialmente quando regras sagradas estavam envolvidas. Ela deu um passo para trás como se incerta se deveria acreditar nele. Então ela tocou suas costelas, levantando a borda de seu vestido levemente para revelar um hematoma escuro a se espalhar. Colt congelou, não porque ele estava chocado, mas porque ela estava confiando nele o suficiente para mostrar onde ela doía. Ele não perguntou como ela conseguiu.
Ele sabia melhor do que forçar explicações. Em vez disso, ele apontou para a cadeira e se afastou. Ela hesitou. Então sentou cuidadosamente, segurando a si mesma ereta para que o hematoma não pressionasse contra a madeira. Colt preparou uma pequena refeição, feijão aquecido sobre o fogão, um punhado de carne seca e uma fatia de pão. Nia observou suas mãos enquanto ele trabalhava, notando quão paciente e firme ele permaneceu. Quando ele colocou sua porção na mesa, ele mudou sua postura para que ela não sentisse observada enquanto ela comia. Enquanto ela deu sua primeira mordida, seu olhar derivou para a janela. Seu corpo inteiro ficou rígido. Colt olhou para fora. Rastros frescos. Não muitos, apenas 2 conjuntos de pegadas de casco cortando a poeira rasa da manhã, mas perto o suficiente para alguém ter cavalgado perto da cabana antes do amanhecer. O rastro continuou em direção ao cume. Então desapareceu atrás de um aglomerado de rochas. Colt sentiu um familiar aperto em seu estômago. O velho instinto que o avisava que problemas estavam se aproximando. Ele não mostrou alarme, mas Nia sentiu a mudança nele instantaneamente. Ela levantou, moveu-se para a janela e estudou os rastros com um foco que veio da experiência de ser caçada. Ela falou uma única palavra em um apache, baixa e cortada. Ele não sabia seu significado, mas o medo por trás dela era claro. "Alguém procurando por você?" Colt perguntou. Ela levantou seu queixo, raiva, piscando em seu rosto pela primeira vez desde que ele a conheceu. Ela apontou para os rastros, então para a flecha em seu bolso. Então ela pressionou suas palmas juntas novamente, desta vez mais forte. A verdade deslizou para o lugar sem precisar de tradução. Quem quer que estivesse rastreando-a saberia a regra no momento em que descobrissem que um homem tinha pegado sua flecha. Para eles, o voto era vinculativo. Para eles, Colt já tinha assumido a responsabilidade por sua vida. Se ele recusasse, haveria consequências. Colt deu um passo em direção à porta para examinar os rastros mais de perto. "Se eles vierem aqui," ele disse, "eu vou lidar com isso." Nia olhou para ele, atordoada que ele não hesitou. Nenhum homem jamais tinha assumido risco em seu nome sem exigir algo em troca. Sua respiração tremeu com emoção contida, mas ela não deixou isso mostrar-se totalmente. Em vez disso, ela virou-se, recolhendo seus pertences em movimentos rápidos e tensos, como se preparando para correr novamente. Colt parou ela com um gesto simples. "Você pode ficar. Eu não estou te entregando a ninguém." Ela congelou, ombros levantando levemente, evidência de quão profundamente aquelas palavras a atingiram. Então ela sentou novamente, mais devagar desta vez, mais calma. Seu arco descansou contra seu joelho, não apertado em seu punho. Pela primeira vez, ela olhou para ele sem escanear por ameaças atrás dele. Ele não precisava da gratidão dela. Ele não precisava da confiança dela. O que importava era que ela entendesse uma coisa claramente. Ele não seguia leis escritas para controlar a vida de outra pessoa. Ele seguia as regras que ele fez para si mesmo. E nenhuma dessas envolvia abandonar alguém que não tinha para onde mais ir. E enquanto Nia o estudava na quieta luz da manhã, seu batimento cardíaco aliviou-se o suficiente para ela respirar sem o pânico que a tinha impulsionado por dias. Algo na sala tinha mudado. Não segurança, não conforto, não confiança. Algo mais simples, um começo. O sol da manhã levantou-se totalmente pela hora que Colt terminou de checar os rastros perto do cume. Quando ele retornou à cabana, as portas estavam ligeiramente abertas, movendo-se suavemente com cada mudança de vento. Ele pausou, escutando por qualquer coisa que caísse fora do lugar. Dentro, sons quietos confirmaram que Nia ainda estava lá. Passos leves, o arranhão de cerâmica, respirações medidas que tentavam permanecer calmas, mas prendiam tensão que ela não podia esconder. Colt atravessou a porta. Nia tinha rearranjado um pequeno canto da sala. Ela recolheu os pedaços espalhados de argila quebrada de um chão e os colocou em uma fila arrumada na mesa.
examinando cada fragmento como se tentando decidir se algum poderia ser reparado. Ela não estava limpando para ele. Ela estava se fundamentando, assumindo o controle de pequenas tarefas para acalmar seus nervos. Ela não olhou para cima a princípio. Seu foco permaneceu na cerâmica quebrada, mãos firmes, movimentos deliberados. Só quando Colt colocou seu chapéu no gancho, ela levantou seus olhos. Você viu mais rastros? Ela disse, sua voz cautelosa, o inglês áspero, mas claro. Ele assentiu. 2 cavaleiros. Não perto agora. A mandíbula de Nia apertou a palavra cavaleiros. Ela baixou seu olhar novamente, passando seu polegar ao longo da borda de um caco de argila. Ela inalou lentamente, deixando a respiração assentar. Antes ela falou novamente. O que você fará se eles vierem? Colt não respondeu imediatamente. Ele atravessou para o fogão, adicionou gravetos e acendeu uma chama. Cada movimento era lento e controlado, dando a ele tempo para moldar seus pensamentos. Ele não era imprudente. Ele não estava procurando por uma briga, mas ele não a entregaria a estranhos guiados por leis que ele não vivia por. Eu lidarei com eles, ele disse sem sacar primeiro. Ela o estudou por um longo momento. Aquela resposta ela surpreendeu, embora ela a escondeu atrás de uma expressão neutra. A maioria dos homens que ela tinha encontrado no passado eram rápidos em mostrar força, ansiosos para provar autoridade. Colt não era assim. Ele estava calmo, não orgulhoso, não medroso, simplesmente pronto. Nia enrolou seus braços ao redor de suas costelas, enquanto ela levantava da mesa. Ela testou sua perna ferida com cautela, colocando peso lentamente. O hematoma que se espalhou ao longo de seu lado fez seus movimentos cuidadosos, mas resolutos. Ela pisou para fora no ar da manhã, antes de Colt poder perguntar onde ela estava indo. Ele a seguiu com seus olhos, mas não pisou atrás dela. Ele entendeu a necessidade por espaço. Ela caminhou em direção à linha de choupos, mantendo uma mão no tronco de uma pequena árvore quando seu equilíbrio vacilou. A paisagem estendeu-se aberta em todas as direções. Nenhuma cobertura exceto arbustos e rochas espalhados. Ela absorveu cada detalhe. O horizonte, a encosta da parede do canyon, as sombras projetadas por cada cume. Ela estava verificando rotas de fuga, medindo a terra do mesmo jeito ele tinha feito por anos. Depois de alguns minutos, ela retornou à cabana e gesticulou em direção à sua perna. Eu ainda posso mover rápido se eu precisar. Ela disse, quieta, mas determinada. Colt balançou sua cabeça. Você não deveria ter que correr novamente. Nia manteve o olhar dele mais tempo do que ela tinha antes. Algo suavizou em sua expressão. Não confiança exatamente, mas reconhecimento que ele queria dizer o que ele disse. O dia desenrolou-se com um estranho equilíbrio entre distância e cooperação. Colt foi reparar uma seção solta da linha da cerca atrás da cabana. Nia seguiu a uma distância, ficando perto o suficiente para observar seu trabalho, mas longe o suficiente para recuar rapidamente se problemas se aproximassem. Ela examinou a terra constantemente, escaneando a trilha, escutando por batidas de casco. Depois de um tempo, ela deu um passo mais perto e pegou galhos soltos deitados perto da cerca. Ela os empilhou ordenadamente sem ser perguntada. Ela não buscou elogio. Ela simplesmente contribuiu do jeito que ela se sentia confortável. Colt notou um leve tremor em suas mãos quando ela estendeu a mão para outro galho. Você deveria descansar, ele disse. Eu descanso quando o perigo está longe, ela respondeu. Ele aceitou isso sem discussão. Ela tinha vivido através de circunstâncias que forçaram seu corpo a funcionar por instinto. Muito depois da exaustão, deveria ter assumido o controle. Enquanto as horas passavam, o sol aquecia a terra, trazendo à tona um leve cheiro de poeira e grama seca. A postura de Nia lentamente mudou. Seus ombros relaxavam sempre que ela percebia que Colt não estava a observando constantemente. Sua respiração aprofundou-se enquanto sua mente se afastava da pura sobrevivência e em direção a tarefas simples que ela podia completar. Separando madeira,
coletando pequenas pedras do leito do riacho, escovando sujeira de seu vestido, onde o tecido tinha endurecido de lama antiga. Dentro da cabana mais tarde, naquela tarde, ela reparou a borda rasgada de seu vestido. Usando uma pequena agulha de osso, ela produziu de uma bolsa. Colt observou da mesa enquanto ela trabalhava, notando a precisão em sua costura. Ela tinha aprendido a remendar roupas de alguém que valorizava paciência e artesanato cuidadoso. Ele não perguntou quem a tinha ensinado. Ela não ofereceu a resposta. Quando Colt preparou comida para ambos, ela abordou a mesa sem hesitação, embora ela ainda sentasse no lado mais distante. Ela comeu lentamente, medindo o sabor de cada mordida, como se verificando por perigo. Quando ela terminou, ela tocou a borda de sua xícara e falou suavemente. "Por que você está sozinho aqui?" ela perguntou. Colt não esperava a pergunta. Usualmente estranhos evitavam perguntar sobre o passado de outra pessoa na fronteira. Mas Nia estava falando de um lugar de curiosidade ao invés de julgamento. "Eu vivi com outros uma vez", ele disse. "Perdi eles. Não queria assistir isso acontecer de novo." Nia estudou seu rosto sem pena. Em vez disso, ela parecia como se ela entendesse o tipo de silêncio que vinha de perda pessoal. Ela assentiu uma vez, reconhecendo sua resposta, e levantou da mesa. Ela caminhou para a pequena janela perto do fogão e olhou para fora para o canyon, seus dedos segurando a borda da moldura. Colt a observou cuidadosamente. Ela não estava assustada. Ela estava pensando quando ela finalmente virou-se de volta. Sua expressão continha uma seriedade diferente do medo anterior. "Você não tentou usar a flecha", ela disse. "Isso me diz algo." "O que é isso?" Colt perguntou. "Você faz suas próprias escolhas, não as deles, não as minhas." Ela pausou, sua voz firme. "Isso é novo para mim." Colt não respondeu, mas o significado assentou-se quietamente na sala. Enquanto a noite se aproximava, o céu mudou para um vermelho profundo e a temperatura caiu. Nia tomou seu lugar perto do fogão, não pela porta desta vez. Ela ainda mantinha seu arco perto, mas seus olhos não mais rastreavam cada movimento dentro da cabana. Colt sentou na beira de sua cama, limpando sua faca com movimentos cuidadosos. Ele olhou para ela uma vez, notando como sua postura se inclina ligeiramente em direção ao calor do fogão. Não rígida, mas alerta de uma maneira mais gentil. O dia tinha mudado algo entre eles. Não confiança, não amizade, mas um entendimento construído de observar como o outro movia-se, respirava e reagia quando o perigo roçava perto. Ambos tinham passado anos sobrevivendo através de instintos moldados por perda. Ambos tinham vivido sozinhos tempo suficiente para esquecer como companhia firme sentia. E agora, enquanto o fogo assentou em suas brasas suaves, eles ocuparam o mesmo espaço sem tensão, esculpindo linhas entre eles. Não era conforto, mas não era mais medo. Era o começo de aprender como existir juntos sem ameaça. Colt pisou para fora logo após o amanhecer. O ar fresco tocando seu rosto com uma mordida nítida que sinalizava um dia mais frio à frente. O céu jazia pálido e fino acima do cânion, desbotado pela luz inicial. Enquanto ele caminhava em direção ao riacho para checar a trilha, ele notou algo na poeira que não tinha estado lá no dia anterior. Pegadas de casco frescas. Elas curvaram ao redor da borda dos choupos e então desviaram em direção à estreita elevação com vista para sua propriedade. As impressões eram nítidas. O solo ainda ligeiramente esfarelado nas bordas. Quem quer que passou tinha feito isso recentemente, provavelmente antes do nascer do sol. Colt se agachou ao lado dos rastros, estudando sua profundidade, espaçamento e número com julgamento prático. 2 cavalos, não pesados, um montado por alguém que inclinou ligeiramente para a esquerda, a julgar pela impressão mais profunda naquele lado. Ele não reconheceu o padrão, mas ele sabia o suficiente para entender o que isso significava. Alguém tinha cavalgado por perto com propósito,
Não por acaso. Ele escovou sujeira sobre os rastros com o lado de sua mão, escondendo-os antes de voltar. Dentro da cabana, Nia estava perto do fogão, seu cabelo ainda úmido de lavar na bacia. O vapor da água a aquecer embaçou a borda inferior da janela, borrando sua reflexão. Ela virou rapidamente quando Colt entrou, sentindo sua atenção mesmo antes ele falou. Havia cavaleiros perto, ele disse, não perto o suficiente para ver a cabana, mas eles estavam indo por este caminho. Nia endireitou-se, sua mão apertando ao redor da borda da mesa. Ela não entrou em pânico. Ela tinha vivido muito tempo sob pressão para o pânico assumir o controle tão facilmente. Em vez disso, ela deu uma respiração firme. Então caminhou para fora sem esperar pela permissão de Colt. Escaneando a terra com olhos afiados e treinados, ela se agachou, inspecionando os leves rastros que Colt não tinha coberto completamente. Grama quebrada, terra perturbada, uma pedra solta movida de seu lugar. Ela não tocou em nada disso. Ela simplesmente observou sua expressão apertar. Cavaleiros Apache, ela disse quietamente. Eu sei o espaçamento e o ângulo. Colt tinha esperado aquela resposta, mas ouvi-la confirmada trouxe peso ao ar ao redor deles. Eles estão rastreando, ela adicionou. Rastreando você? Colt perguntou. Nia assentiu uma vez, então apontou em direção à encosta rochosa atrás da cabana. Eles pensam que eu quebrei uma lei. Eles pensam que a flecha me ligou sem escolha. Sua voz não vacilou, mas suas mãos mostraram a verdade. Um leve tremor que ela tentou esconder dobrando-as contra seu peito. Colt estudou seu rosto. Você quer se esconder ou você quer confrontá-los? Ela exalou pelo nariz, reunindo seus pensamentos antes ela respondeu. Nenhum. Eu quero escolher onde eu paro. Eles não permitirão isso. Sua honestidade o atingiu com uma clareza que ele não esperava. Ela não estava correndo mais. Ela estava se preparando. Ele se aproximou. Eles não forçarão nada daqui. Nia olhou para ele, sua expressão mudando de uma maneira que não era gratidão, mas reconhecimento de um homem que queria dizer o que ele disse. Ela retornou à cabana depois de outro olhar através do cume. Dentro, ela começou a organizar seus pertences, movendo-se com uma urgência que não era caótica, mas proposital. Ela checou a emplumação em suas flechas, apertou a corda do arco e reenrolou um pequeno cordão de couro ao redor de seu pulso que carregava contas significativas, brancas, azuis e vermelho escuro, gastas lisas por anos de manuseio. Colt observou quietamente, entendendo que cada movimento carregava peso emocional. Ele não interrompeu. Depois de vários minutos, Nia sentou seu arco e abordou a janela. Ela parou lá sem falar, como se absorvendo a paisagem, memorizando cada detalhe caso ela precisasse agir rapidamente. Colt pisou ao lado dela, deixando distância suficiente para que ela não se sentisse encurralada. Você tem estado correndo por muito tempo, ele disse. Seus olhos ficaram no horizonte. Desde a noite, minha família se dispersou. Discussões em cá, anciãos tomando decisões que eu não posso aceitar. Então ataques, medo. Eu me movo de lugar para lugar, sempre observada, sempre julgada. Ela baixou a cabeça. Liberdade caiu perto, mas regras seguem mesmo através de terra aberta. Colt escutou sem apressá-la. Ela não era alguém que compartilhava facilmente. Cada palavra que ela falou veio como uma escolha, não um deslize. E você? Ela perguntou. Ele pensou cuidadosamente antes de responder. Eu vim para cá porque eu estava cansado de ser responsável por coisas que eu não podia consertar. Homens dependiam de mim uma vez, então alguns não voltaram. Eu não queria mais isso em meus ombros. Nia virou ligeiramente em direção a ele, sua expressão mudando de cautela controlada para algo mais compreensivo. Ela reconheceu o peso por trás de suas palavras. A culpa não dita, a hesitação em liderar alguém novamente.
Você saiu para sobreviver, ela disse. Você também, Colt respondeu. Eles pararam em silêncio por um momento, ambos de frente para a mesma janela, mas vendo histórias diferentes por trás da paisagem. Mais tarde naquela tarde, Nia pisou para fora novamente, desta vez sem tensão em seus passos. Ela caminhou em direção ao riacho com um passo lento e medido, seus olhos fixos na água, enquanto ela se ajoelhava perto da borda. Ela mergulhou suas mãos e deixou o frescor rolar sobre sua pele. Ela permaneceu agachada por um tempo, focando em sua respiração, recuperando a calma de uma maneira que parecia familiar. Um ritual pessoal para acalmar sua mente. Colt abordou por trás, não querendo assustá-la. Eles voltarão para outra passagem, ele disse, rei. Talvez hoje, talvez amanhã. Ela levantou, limpou suas mãos no lado de seu vestido e o enfrentou totalmente. Quando eles chegarem, eles farão uma pergunta que você deve responder. Que pergunta? Colt perguntou se você reivindica a flecha. Colt sentiu o peso por trás daquelas palavras. Ele entendeu agora porque ela reagiu com pavor quando ele a pegou. O ato não foi apenas habilidade. Foi simbólico, uma decisão que ela nunca pretendia que ele fizesse. Eu não reivindico nada sobre você, ele disse firmemente. Ela assentiu. Mas eles não acreditarão nisso facilmente. Colt pensou através das possibilidades. Ele não queria conflito, mas ele também não renderia a autonomia dela a uma regra que ele nunca tinha concordado. Nós lidaremos com isso quando vier, ele disse. Não antes Nia soltou a respiração que ela tinha estado segurando, a tensão em seus ombros aliviando ligeiramente enquanto o sol baixava novamente, lançando longas sombras pelo canyon. Ela moveu seu lugar de dormir para o lado oposto da sala, mais perto do fogão, não pressionado contra a porta. Não era um gesto de confiança. Não ainda. Era um sinal que ela não mais planejava correr durante a noite. Colt observou a mudança quietamente, entendendo o que isso significava. A situação deles tinha mudado não para conforto, não para segurança, mas para um espaço compartilhado onde eles enfrentariam o que quer que viesse a seguir juntos, mesmo se eles não falassem aquela verdade em voz alta. O vento mudou de direção por meio da manhã, carregando um leve cheiro de cavalos de algum lugar além da curva do canyon. Colt reconheceu isso imediatamente. Ele tinha passado anos suficientes rastreando foras da lei e ladrões de gado para saber a diferença entre poeira velha e presenças frescas. Ele pisou na varanda e apertou seus olhos na linha do cume. Nada moveu, mas a terra sentiu-se diferente, pesada, expectante. Dentro da cabana, Nia pausou em meio ponto assim que ela sentiu o foco de Colt mudar. Ela não perguntou o que ele ouviu. Em vez disso, ela levantou sem som, recuperou seu arco e posicionou a si mesma perto da janela. Sua respiração estabilizou, o medo substituído pela prontidão de alguém que tinha sobrevivido a muitos confrontos. Um barulho distante quebrou o silêncio. Cascos em rocha. Não apressado, controlado. Colt desceu da varanda e escaneou o horizonte mais uma vez antes de virar ligeiramente em direção à porta da cabana. Eles estão vindo, ele disse. O aperto de Nia apertou no arco-corda. Por um momento sua mandíbula cerrou, mas ela forçou sua expressão ainda. Ela não estava com medo dos cavaleiros em si. Ela estava com medo da regra que eles pretendiam impor. O som ficou mais alto até finalmente 3 cavaleiros emergiram do caminho do canyon. Uma pequena formação mais disciplinada. Seus cavalos eram decorados com contas e envoltórios de couro, identificando-os como homens Apache do próprio povo de Nia. O homem na frente montava um baio escuro com um passo firme, sua postura ereta e autoritária. Ele era mais velho, com linhas profundas esculpidas em seu rosto e uma pena tecida em seu cabelo. Os 2 atrás dele eram mais jovens, severos e vigilantes. Colt não estendeu a mão para seu rifle. Em vez disso, ele descansou uma mão em seu cinto, permanecendo calmo, mas preparado. Os cavaleiros pararam a vários metros dele.
Os olhos do líder varreram sobre Colt antes de desviar em direção à porta da cabana onde Nia estava parcialmente à vista. Um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto, seguido por desapontamento e algo mais frio. Responsabilidade misturada com julgamento. O líder falou primeiro. Ela atirou em você. Colt não respondeu imediatamente. Ele deixou a frase assentar. Reconhecendo não era uma pergunta, mas uma declaração lançando as bases para o que veio a seguir. Ela sim. Colt respondeu, voz firme. Mas ela não atingiu nada. Isso não importa. O líder disse, você pegou a flecha. Nia pisou para fora de uma porta, arco baixado, mas pronto. Sua voz saiu controlada, embora a tensão por trás dela fosse visível. Ela falou em Apache, as palavras afiadas e cortadas, seu tom carregando desafio e explicação tudo de uma vez. O líder escutou sem interromper. Quando ela terminou, ele mudou sua atenção de volta para Colt. Ela afirma que você não tentou tomá-la, que você agiu sem intenção, ele disse. Mas regras não são moldadas por intenção. Elas são moldadas por resultado. A mandíbula de Colt apertou. Ele não gostou do jeito que o tom do homem empacotou a identidade de Nia em uma regra. Ela fica ou vai em seus próprios termos, Colt respondeu. Ninguém decide por ela. Os cavaleiros mais jovens endureceram com suas palavras, mãos movendo-se sutilmente mais perto de suas armas. O líder levantou uma mão, parando-os. Ela pertence ao voto até a flecha ser reconhecida. O líder disse, nossa lei liga a vida dela ao homem que prova ele pode parar o golpe dela sem derramamento de sangue. Ela se torna responsabilidade dele. Ele pausou, estudando o rosto de Colt. Se ele a rejeitar, outros têm o direito de reivindicar vingança pelo direito quebrado. Nia pisou ao lado de Colt então, mais perto do que ela jamais tinha. Ela não o tocou, mas a proximidade em si era uma declaração. Ela falou novamente em sua língua, sua voz mais baixa, mais firme, carregando uma força que vinha de exaustão e convicção. O líder escutou cuidadosamente, assentindo uma vez antes de olhar de volta para Colt. Ela diz, você protegeu a dignidade dela, ele traduziu. Ela diz, você deu a ela abrigo sem força. Ela diz, a escolha é agora dela. Colt não respondeu com orgulho ou alívio. Ele simplesmente assentiu uma vez, reconhecendo o que ela tinha declarado. A expressão do líder mudou, em ainda severa, mas menos rígida. Se ela escolher permanecer aqui, então você deve honrar o voto totalmente. Não como propriedade, como proteção. Ela não será caçada novamente se ela ficar com você. Nia inalou agudamente, seus olhos desviando para Colt. A verdade do momento pairou pesada entre eles, permanecendo em segurança, mas também compromisso. Sair significava perigo, mas liberdade de movimento. Colt não falou por ela. Ela deu um passo à frente em vez disso. Sua voz vacilou apenas uma vez. Eu fico por minhas razões, não pelo voto. O líder a considerou por um longo, quieto momento. Então ele virou-se para Colt. Se mal vier a ela, nós saberemos. Se você a maltratar, nós retornaremos. Mas se você respeitar a escolha dela, nós respeitamos a sua. Colt encontrou seus olhos sem hesitar. Ela está segura aqui? O líder baixou sua cabeça em reconhecimento. Com um assobio agudo, ele virou seu cavalo. Os homens mais jovens seguiram, o som de cascos desvanecendo-se enquanto eles desapareceram de volta em direção à curva do cânion. Quando o silêncio retornou, Nia exalou uma respiração que ela tinha segurado desde que ela viu os cavaleiros. Sua postura relaxou, seu arco baixou, seus ombros caíram. Colt permaneceu ao lado dela, dando a ela o espaço para sentir qualquer peso que tinha acabado de levantar. Ela olhou para ele, expressão ilegível por um momento, então falou suavemente. Você ficou por mim sem saber o que isso exigia. Eu fiquei porque era certo, Colt disse. E a engoliu em seco, a tensão atrás de seus olhos mudando para algo mais profundo. Reconhecimento misturado com alívio frágil. Ela olhou em direção ao cume onde os cavaleiros tinham desaparecido
então de volta para a cabana. Este lugar é meu agora também, ela disse quietamente, como se testando a verdade em voz alta pela primeira vez. E quando ela pisou para dentro à frente dele, ela manteve a porta aberta tempo suficiente para ele seguir. Um gesto pequeno em ação ainda enorme em significado. Uma escolha feita por ela sozinha. Os dias que seguiram a partida do cavaleiro desenrolaram-se com uma firmeza que nem Colt nem Nia esperavam. O ar segurava um peso diferente agora. Não mais leve, não mais seguro, mas mais claro. A ameaça de perseguição tinha desvanecido, substituída pela responsabilidade de compartilhar espaço sem a tensão que uma vez sombreava cada movimento. Colt acordou cedo cada manhã, muito antes do sol alcançar o cume do cume. Ele empurrou a porta da cabana silenciosamente, cuidadoso para não perturbar Nia, e pisou para fora no ar fresco. A terra estava silenciosa, exceto por pássaros distantes e o lento movimento do riacho. Ele carregou suas ferramentas para o curral, reparando trilhos fracos e apertando laços soltos. Ele preferia a rotina. Isso dava estrutura a dias que poderiam de outra forma sentir-se vazios. Nia levantou um pouco depois. Ela não mais esperava pela porta, sua postura rígida e pronta para fugir. Em vez disso, ela lavou seu rosto na bacia, ajustou a tira de couro em sua cintura e amarrou seu cabelo para trás com dedos firmes. Seus movimentos eram deliberados, não frenéticos, moldados por hábito ao invés de medo. Quando ela pisou para fora, ela caminhou não para checar rotas de fuga, mas para começar suas próprias tarefas. Ela pausou perto da borda do pequeno jardim que Colt tinha tentado cultivar meses antes. A maioria das plantas tinha morrido de negligência. Ela se ajoelhou e escovou o solo para longe de um caule murcho, estudando a secura do chão. Sem pedir permissão, ela começou a limpar raízes mortas. Ela tinha cuidado de plantações em sua infância, aprendendo de sua mãe como persuadir vida de terra áspera. O movimento trouxe uma calma aos seus olhos que Colt não tinha visto antes. Ele notou da linha da cerca. Aqueles não renderão nada, ele disse, não desdenhosamente, mas com simples honestidade. Eles podem, ela respondeu, se cuidados. Ele observou suas mãos trabalhando o solo. A certeza em sua voz o surpreendeu, não porque ela parecia confiante, mas porque ela permitiu a si mesma reivindicar autoridade sobre algo. Isso significava que ela via a terra como um lugar onde ela pretendia permanecer. Ao longo do dia, seus caminhos se cruzaram naturalmente. Nia carregou baldes de água do riacho, cuidadosa com cada passo para que nada derramasse. Colt cortou lenha em movimentos firmes e rítmicos. Nenhum pairou sobre o outro. Eles se moveram como duas pessoas aprendendo a compartilhar responsabilidade sem ultrapassar limites. Durante a tarde, Nia abordou Colt com um pequeno feixe de plantas secas que ela tinha coletado. Essas ajudam com o inchaço, ela disse, tocando sua costela com um hematoma ainda demorava. Ela ofereceu-lhe algumas também, colocando-as gentilmente na mesa. Colt assentiu, aceitando o gesto. O simples ato de compartilhar conhecimento alterou a atmosfera entre eles. Menos guardada, mais prática. Mais tarde, ela começou a organizar os itens espalhados nas prateleiras, organizando ferramentas, empilhando canecas de lata e dobrando tiras de pano deixadas de velhos reparos. Colt notou que ela nunca jogava nada fora. Cada fragmento, cada pedaço guardava potencial para um novo propósito. Ele admirou isso nela silenciosamente. Naquela noite, depois do jantar, Nia o surpreendeu pisando para fora primeiro. Ela parou perto da varanda, olhando para o horizonte onde o céu mudou de laranja profundo para roxo suave. Colt juntou-se a ela, encostando-se levemente na grade. Há silêncio aqui, ela disse. A Colt respondeu. Ela virou sua cabeça ligeiramente, considerando-o. Silêncio não é sempre pacífico, mas este sente-se diferente. Colt olhou para a terra, melhor do que o barulho lá fora. Os lábios de Nia pressionaram juntos em concordância. Ela não sorriu, mas havia uma suavidade em sua expressão que ele não tinha visto antes.
Enquanto o ar esfriava, ela retornou para dentro e se ajoelhou ao lado de sua cama. Desta vez, ela não a colocou perto do fogão ou da porta. Ela a espalhou pelo chão no lado oposto de seu catre, ainda separada, mas não mais isolada. Ela fez isso sem hesitação, como se a decisão tivesse estado esperando pelo momento certo. Colt notou. Ele não comentou, respeitando o significado da mudança. Antes de deitar, ela removeu uma pequena faixa tecida de seus pertences e a desamarrou cuidadosamente. Dentro estavam várias peças de pedra polida, cada uma esculpida com um símbolo simples. Ela as arranjou ao lado de sua trouxa de dormir em uma linha quieta e intencional. Colt observou de uma mesa. Algo importante? Ele perguntou. Eles pertencem ao meu pai, ela disse. Eu os coloco onde quer que eu fique para lembrar que eu venho de algum lugar. Ele assentiu lentamente. Boa coisa para se agarrar. Nia tocou uma das pedras levemente. Seus dedos demoraram mais do que o usual. Você sente falta deles? Colt perguntou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Ela soltou uma longa e firme respiração. Eu sinto falta das pessoas que eles eram antes. O medo mudou tudo. Sua resposta assentou-se entre eles, honesta e pesada, contudo não sobrecarregada por desespero. Colt não pressionou mais. Ele entendeu muito bem a diferença entre lamentar alguém que se foi e lamentar alguém que mudou. Quando ela finalmente deitou, sua respiração diminuiu de uma maneira que ele não tinha ouvido desde a noite que ela chegou. Ela parecia ancorada por agora, pelo menos. Colt apagou a lanterna e esticou-se em sua cama de campanha. Ele escutou os sons da noite lá fora, o distante farfalhar do vento, o suave ranger da cabana se assentando, o fraco crepitar do fogo a morrer. Pelo quarto, Nia dormiu sem agarrar seu arco. Pela primeira vez desde sua chegada, a cabana não sentiu como um abrigo para uma estranha assustada. Sentiu como um lugar começando a segurar duas pessoas que tinham parado de correr tão rápido. E embora nenhum disse isso, ambos sentiram a quieta mudança assentando ao redor deles. Um novo ritmo construído em terreno compartilhado, não obrigação. A manhã seguinte irrompeu com um fino véu de nuvens mascarando a luz solar precoce. O ar segurava um leve frio, o tipo que insinuava uma mudança no tempo. Colt pisou para fora primeiro, botas pressionando na terra úmida enquanto ele verificava o céu com um olho treinado. O vento moveu-se diferente hoje, lento, arrastando-se pelo cânion, como se carregando uma mensagem que ainda não tinha chegado. Atrás dele, a porta da cabana abriu suavemente. Nia emergiu com seu cabelo amarrado frouxamente, mechas caindo sobre seus ombros. Ela caminhou com uma firmeza ausente em seus primeiros dias aqui, embora ela ainda escaneava a terra aberta antes de pisar totalmente da varanda. Velhos hábitos moldavam seus movimentos, mas sua postura não mais carregava a tensão rígida de alguém, esperando perigo a cada curva. Ela abordou o pequeno jardim que ela tinha limpado no dia anterior e se ajoelhou para testar o solo novamente. Colt observou enquanto ela pressionava seus dedos no chão, virando-o cuidadosamente. Sua expressão continha preocupação, não ansiedade. Ela estava pensando sobre as estações, a condição da terra, o trabalho à frente. Era a expressão de alguém considerando um futuro, não meramente sobrevivendo o presente. Você pensa que algo crescerá neste solo? Colt perguntou. Sim, ela disse firmemente. Mas precisa de tempo, ele assentiu, apreciando sua certeza. Nia não estava adivinhando. Ela estava avaliando, planejando, decidindo o que esta terra poderia se tornar sob seu cuidado. Eles passaram a manhã trabalhando em quieta coordenação. Colt reparou uma seção do telhado, martelando telhas soltas de volta ao lugar, enquanto Nia coletava ervas de perto do riacho. Ela moveu-se com propósito, enchendo uma pequena bolsa com folhas, ela identificou por cheiro e textura. Quando ela retornou, ela as espalhou em um pano dentro da cabana, organizando-as em filas arrumadas.
Estas aliviam dor, ela explicou, e estas ajudam com febre. Você deveria tê-las armazenadas. Colt olhou para as ervas, impressionado por seu conhecimento. Alguém te ensinou tudo isso? Minha mãe, ela respondeu. Ela acreditava que todo lugar tinha o que você precisava se você soubesse como vê-lo. O olhar de Colt suavizou. Você aprendeu bem. Seus olhos baixaram brevemente, tocada pelo reconhecimento, embora ela não disse nada em resposta. Enquanto o dia avançava, os passos de Nia ficaram mais leves. Ela moveu-se entre a cabana e o quintal, como se mapeando o espaço como seu próprio. Ela pendurou sua bolsa de água em um cabide pela porta, colocou suas pedras esculpidas perto da janela, onde a luz as alcançava, e dobrou suas mangas de vestido reparadas com cuidado antes de guardá-las em uma prateleira que Colt raramente usava. Ele notou cada detalhe quietamente. No final da tarde, Nia abordou Colt com a flecha que ele tinha pegado semanas antes, aquela que ela tinha evitado tocar até agora. Ela a segurou entre suas palmas, não como uma ameaça, mas como um fardo que ela tinha finalmente decidido confrontar. Colt parou de empilhar madeira quando ele a viu. Ela estava com seus ombros quadrados, expressão séria. Eu tenho algo a dizer, ela começou, sua voz baixa, mas inabalável. Não por causa do voto, por causa do que eu escolho. Ele pôs a madeira de lado, dando a ela sua atenção total. Quando eu vim aqui, ela disse, eu estava correndo de pessoas que alegavam que minhas decisões não eram minhas. Eles acreditavam que regras antigas superavam a vida que eu queria. Seus dedos apertaram ao redor da flecha. Mas aqui, você não me tratou como ligada. Você me deu espaço para respirar. Você me deixou escolher como viver cada dia. Ela tomou uma respiração, reunindo seus pensamentos antes de continuar. Eu não quero carregar esta flecha mais. Colt esperou, sentindo o significado de suas próximas palavras. Eu escolho ficar, Nia disse. Não por causa da tradição, não porque eu devo, porque este lugar sente como algum lugar onde eu posso construir novamente. Colt sentiu algo mudar dentro dele. Ele não era um homem dado a fortes demonstrações de emoção, mas suas palavras assentaram-se profundas, firmes e inegáveis. Ele encontrou o olhar dela e não viu hesitação lá. Apenas uma quieta certeza moldada por dias passados, aprendendo um ao outro. O que você quer que eu faça com isso? Ele perguntou suavemente. Nia olhou para a flecha, então, de volta para ele. Destrua-a, para que nada fora deste lugar possa reivindicar meu caminho novamente. Ele pegou a flecha das mãos dela, segurando-a com cuidado. Ela deu um passo para trás, observando enquanto ele caminhava em direção à fogueira. Ele colocou a flecha sobre as pedras e acendeu uma pequena chama debaixo dela. O fogo cresceu lentamente, aquecendo a madeira até ela rachar. As penas enrolaram-se, a haste escureceu e logo restou pouco exceto brasas brilhantes. Nia observou cada momento, seus olhos refletindo a luz do fogo. Quando a flecha colapsou completamente, ela exalou, uma longa e controlada respiração que liberou um peso que ela tinha carregado por tempo demais. Colt a abordou novamente. Está feito, ela assentiu, mas seu olhar demorou nas brasas. Eu nunca pensei que veria esse dia. Agora você viu, ele disse gentilmente. Nia levantou seu queixo, algo resoluto formando em sua expressão. Ela estendeu a mão e brevemente tocou levemente a manga de Colt. Um agradecimento não dito, um reconhecimento do que ele a tinha ajudado a reaver. Enquanto o sol mergulhava atrás do cume, pintando a terra em ouro suave, Nia colocou sua trouxa de dormir perto do pé de seu catre, não por obrigação, mas como um sinal de pertencimento. Ela se estabeleceu lá, sem esperar por ele para comentar. Colt apagou a lanterna e deitou. A sala sentiu-se diferente, mais quente, enraizada, compartilhada. E pela primeira vez em muitos anos, Colt adormeceu,
não com o fardo da solidão, mas com o conhecimento que outra pessoa tinha escolhido permanecer ao lado dele de sua própria vontade. Foi uma mudança quieta, mas mudou tudo. Os últimos remanescentes da flecha queimada esfriaram durante a noite, deixando a fogueira cercada por cinza cinzenta e fracas estrias pretas. Quando Colt pisou para fora logo após o amanhecer, ele parou sobre os remanescentes por um longo momento. O gesto tinha significado algo importante para Nia. Liberdade de uma regra que ela nunca pediu. E ele queria ter certeza de que cada pedaço tinha ido embora. Ele mexeu a cinza com um graveto até ela quebrar em pó fino que se espalhou pelo chão com o vento. Atrás dele, a porta da cabana rangeu suavemente. Nia pisou para fora, vestindo um envoltório de couro que ela tinha reparado na noite anterior. Seus olhos desviaram para a fogueira, escaneando-a de perto, vendo nada além de poeira e carvão. Ela soltou uma respiração lenta, não com medo ou tristeza, mas em aceitação. Colt assentiu em direção à fogueira vazia, nada restando para te prender. Seu olhar mudou para ele, firme e claro. Bom. Ela não demorou nas cinzas. Em vez disso, ela caminhou em direção ao curral onde o velho cavalo estava, esperando por comida. Nia estendeu a mão, escovando o pescoço do cavalo com movimentos cuidadosos. O cavalo se inclinou no contato, um sinal de confiança que Nia tinha ganho lentamente ao longo de dias de paciência. Colt observou a interação com quieta apreciação. Animais sentem coisas sobre pessoas que humanos raramente viam primeiro. Intenção, calma, sinceridade. Nia tinha todas as três. Colt juntou-se a ela na cerca. Ela te escuta. Ela sabe que eu não a farei mal. Nia respondeu. Suas palavras carregavam mais significado do que ela pretendia. Colt ouviu isso, mas ele deixou passar sem comentário. A manhã desenrolou-se com uma facilidade que nenhum dos dois tinha experimentado antes. Nia preparou um caldo da erva que ela secou no dia anterior, adicionando tiras de carne que Colt tinha defumado no início daquela semana. A cabana encheu-se com um cheiro quente e terroso. Ela trabalhou com uma atenção moldada por anos de viver através da escassez, usando cada recurso cuidadosamente. Enquanto ela cozinhava, Colt reparou um trinco quebrado na porta traseira, olhando por cima do ombro agora, e então apenas para absorver a sensação não familiar de outra pessoa compartilhando sua casa sem tensão. Quando eles sentaram para comer, Nia provou o caldo primeiro, assentindo com seu calor. Colt pegou uma colher e sentiu o calor se espalhar por seu peito. Foi a primeira refeição em muito tempo que não sentiu como combustível para a sobrevivência, mas nutrição de alguém que pretendia permanecer. Depois do café da manhã, Nia abordou Colt com uma expressão firme. Mostre-me a terra, ela disse. Toda ela. Ele não questionou o pedido. Ele recuperou seu casaco. Ela pegou seu arco e juntos eles caminharam passando o curral, além dos choupos, e em direção ao cume aberto. Nia estudou tudo. A encosta das colinas, o leito seco do riacho, as trilhas estreitas ramificando-se entre arbustos. Ela não estava mais planejando rotas de fuga. Ela estava aprendendo o território como alguém investido em seu futuro. Este solo é forte, ela observou. Mas o solo perto de seu jardim está cansado. Ele precisa de descanso. Colt escutou. O que precisa? Tempo, água e alguém que se importa com isso. Ele assentiu, entendendo que ela não estava apenas falando sobre o solo. Eles escalaram o cume parando em um ponto onde o cânion se espalhava amplamente abaixo deles. A terra se estendia por milhas, áspera, implacável, mas honesta. Desta altura, Nia podia ver tudo. A linha do riacho, a trilha distante que levava em direção aos terrenos de caça Apache e o caminho onde os cavaleiros tinham desaparecido dias antes. Ela estava com os braços cruzados, o vento pegando seu cabelo. Pela primeira vez, ela não parecia nervosa em pé no aberto. Ela parecia enraizada, como se reivindicando o espaço que lhe tinha sido negado por muito tempo. Colt a observou,
reconhecendo a mudança. Quando eles voltaram para a cabana, Nia se agachou ao lado de um aglomerado de grama alta perto da cerca. Ela separou as lâminas cuidadosamente para revelar um rastro fresco, estreito, de bordas suaves, inconfundivelmente de um cervo. Nós podemos caçar aqui amanhã, ela disse. A manada está se movendo perto. Colt se agachou ao lado dela para examinar a pegada. Você conhece os sinais bem. Meu pai me ensinou. Ele disse que a terra fala se você é quieta o suficiente para ouvi-la. Ela levantou, escovando poeira de suas palmas. Você escuta do mesmo jeito, ela adicionou. Terra diferente, lições diferentes, mas você as ouve. A comparação surpreendeu Colt mais do que ele deixou transparecer. Ele não estava acostumado a ser compreendido através de observações tão simples. Enquanto a noite se aproximava, eles passaram tempo dentro da cabana organizando suprimentos. Nia arranjou ervas em feixes arrumados, enquanto Colt afiava ferramentas que tinham ficado cegas. Eles trabalharam sem falar, o silêncio quente ao invés de denso. Suas rotinas não mais corriam paralelas. Elas se entrelaçaram, ajustando-se aos padrões um do outro naturalmente. Depois do jantar, Nia puxou uma conta de madeira de sua bolsa, uma pintada com um pigmento azul desbotado. Ela a segurou entre seus dedos, virando-a lentamente. Colt a reconheceu como uma. A pedra que ela mantinha perto de sua cama, mas notou que esta tinha sido posta de lado deliberadamente. Esta conta pertencia à minha irmã, ela disse suavemente. Ela a carregava para a força. Os olhos de Colt encontraram os dela. Onde ela está agora? Nia olhou em direção ao horizonte a escurecer. Viva, eu espero. Nossa família se dispersou, mas ela é forte, mais forte do que eu era. Colt balançou sua cabeça. Força não é uma competição. Você sobreviveu, isso conta. Ela considerou suas palavras por um momento, então colocou a conta na mesa. Eu quero manter isso aqui, ela disse, para que eu me lembre por que eu continuo seguindo em frente. Ele assentiu. Então, pertence onde você vê isso todos os dias. Ela a deixou em um lugar de quieta honra na prateleira ao lado da lanterna. Mais tarde, enquanto eles se acomodavam em suas camas, Nia envolveu seu cobertor ao redor de si mesma e olhou para o teto por vários minutos antes de falar. Você me ajudou a quebrar algo que manteve poder sobre minha vida por muito tempo, ela disse. Eu não esperava isso de um estranho. Eu não fiz isso por recompensa, Colt respondeu. Eu fiz isso porque precisava ser feito. Nia moveu-se ligeiramente, sua respiração uniformizando. Eu sei. A lanterna diminuiu até apenas o brilho frio do fogão iluminar o quarto. Quando Nia finalmente fechou seus olhos, seu rosto carregava uma calma que não tinha existido antes ela pisar pela porta de Colt. Ela não estava mais simplesmente protegida. Ela estava escolhendo construir algo novo. Colt deitou acordado por mais um tempo, ciente da quieta transformação acontecendo entre eles. Não forçada, não súbita, mas real. Fora, o vento noturno varreu pelo cume, levando embora os últimos rastros do passado. Dentro, duas pessoas que tinham vivido tempo demais, com medo, descansaram pela primeira vez com a fraca possibilidade de um futuro compartilhado. A manhã da decisão chegou quietamente, com uma luz suave se espalhando pelo vale e assentando no telhado da cabana, como um anúncio calmo do que o dia traria. Colt pisou para fora primeiro, como ele frequentemente fazia, mas seus movimentos carregavam um ritmo mais lento. Algo sentiu-se diferente, mais firme, mais resolvido. O mundo ao redor dele parecia prender a respiração, esperando. Nia emergiu alguns minutos depois. Ela tinha tomado tempo para trançar seu cabelo ordenadamente, passando uma fina tira de couro pela ponta para impedi-lo de desfazer. Seu vestido, embora gasto, tinha sido lavado e remendado com precisão. Ela parou na varanda e olhou para Colt com uma expressão que não continha incerteza. Eu quero falar hoje, ela disse quietamente. Ele assentiu. Eu estou escutando,
Ela moveu alguns passos para o quintal aberto, de frente para o cume onde os cavaleiros tinham aparecido dias atrás. Seu olhar se manteve firme, não procurando por perigo desta vez, mas reconhecendo o lugar onde seu passado tinha tentado reivindicá-la. Quando ela finalmente virou-se de volta para Colt, seus ombros estavam relaxados e sua voz estava firme. Eu tenho vivido pelas decisões de outras pessoas pela maior parte da minha vida, ela disse. A tribo tinha regras. Minha família tinha expectativas. Cada escolha que eu fiz foi julgada. Ela pausou, puxando uma respiração que parecia mais leve do que aquelas que ela tinha tomado antes. Mas aqui, eu encontrei espaço. Você não tirou de mim. Você não falou por mim. Você me deu tempo para ficar de pé novamente. O peito de Colt apertou ligeiramente. Não de medo ou conflito, mas da profundidade do que ela estava oferecendo. Você não me deve nada, ele disse. Eu sei, ela respondeu. É por isso que eu escolho isso. Ela caminhou em direção a ele, seus passos sem pressa. Quando ela o alcançou, ela parou perto o suficiente para que ele sentisse o calor de sua presença através do ar fresco da manhã. Eu quero ser sua esposa, Nia disse. Não porque a tradição exige isso, não porque eu estou ligada, porque eu escolho ficar ao seu lado. As palavras caíram com um peso que Colt não esperava. Ele tinha vivido anos sem imaginar companhia novamente. Dias quietos, noites previsíveis, nenhum caminho compartilhado. Mas Nia tinha lentamente esculpido um lugar em sua vida com cada dia que ela ficou, cada decisão que ela fez, cada respiração que ela tomou sem medo. Ele engoliu uma vez, estudando a si mesmo. Se é isso que você quer, então eu aceito. A expressão de Nia suavizou, uma mudança sutil ainda inconfundível. Não um sorriso, mas algo mais profundo. Paz finalmente desenrolada da pressão de sobrevivência. Colt deu um passo para trás, tempo suficiente para buscar algo da cabana. Quando ele retornou, ele segurou um fino cordão de couro que ele tinha trançado durante momentos quietos, quando ele pensou que ela não estava observando. Ele não tinha planejado dar a ela para qualquer propósito cerimonial. Ele tinha feito isso simplesmente porque ele queria que ela tivesse algo criado por suas mãos. Ele estendeu-o para ela. Eu fiz isso se você quiser. Ela tocou o cordão gentilmente, passando seus dedos sobre cada trança, apertada e uniforme. Seus olhos brilharam com quieto reconhecimento do que o gesto significava. Uma promessa construída não em votos ou rituais, mas em trabalho compartilhado e respeito mútuo. Eu aceito, ela disse. Eles pararam de frente um para o outro no quintal aberto, a terra testemunhando sua decisão. Não havia audiência, nenhum cântico, nenhuma bênção formal. Apenas duas pessoas que entenderam a perda e tinham escolhido não caminhar pela vida sozinhos mais. Nia amarrou o cordão ao redor de seu pulso, fazendo um nó simples que segurava firmemente. Então ela estendeu a mão e colocou sua mão levemente no peito de Colt. Agora nós começamos. Colt cobriu a mão dela com a sua própria. Juntos, a tarde desenrolou-se com uma quieta celebração moldada por seu trabalho compartilhado. Colt preparou um pequeno banquete usando o último da carne curada e algumas ervas selvagens que Nia tinha coletado. Ela moeu as ervas com mãos treinadas, liberando um aroma perfumado que encheu a cabana. Eles comeram fora sob a sombra dos choupos, escutando o vento mover-se pela grama. Nia tinha contado a ele histórias de sua infância, como ela aprendeu a rastrear observando seu pai, como ela praticava costura com sobras de cestas de sua mãe. Colt compartilhou memórias do primeiro rancho onde ele trabalhou. Os longos dias de cavalgar por planícies abertas, os parceiros que ele tinha perdido, mas ainda respeitava. Eles não trocaram votos além dos já falados. Sua conexão não precisava de palavras complicadas. Enquanto a noite se estabelecia, Nia moveu seus pertences para dentro da cabana, colocando suas pedras em uma prateleira perto das ferramentas de Colt. Ela enrolou sua cama em um feixe mais apertado e a colocou perto de seu catre, não como uma hóspede,
mas como uma esposa pronta para construir uma vida ao lado dele. Quando uma lanterna foi acesa, o brilho quente iluminou ambos os seus lugares no chão, agora perto o suficiente para que a distância entre eles não mais carregasse o mesmo significado. Nia deitou primeiro, descansando sua cabeça em um cobertor dobrado. Colt se acomodou ao lado dela, nem tocando nem se separando. Eles respiraram o mesmo ar quieto, sentindo a mudança que os ligava não por lei, não por medo, mas por escolha mútua. Antes o sono a tomasse, Nia sussurrou: "Eu estou em casa." Colt fechou seus olhos com uma calma que ele não tinha sentido em anos. "E você está segura fora da cabana." A noite desenrolou-se sem tensão ou perigo. Nenhum cavaleiro, nenhuma ameaça, apenas uma brisa firme movendo-se pela terra que eles agora compartilhavam. Sua história terminou não com barulho ou triunfo, mas com duas pessoas escolhendo uma a outra na quietude de uma noite pacífica. Uma união forjada por respeito, fortalecida por dificuldades compartilhadas e selada pelo simples ato de